Vimos sobre a oliveira de Deus, onde nós fomos expostos que nós, os gentios, nós éramos oliveira silvestre, nós não éramos oliveiras originais da oliveira de Deus. Nós vimos que o Senhor, com grande misericórdia, ele enxertou essa oliveira antisselvagem, uma oliveira silvestre, uma oliveira que não fazia parte da oliveira de Deus, ou seja, uma oliveira que não era parte do povo de Deus, e ele enxertou essa oliveira. E nós vimos que no prosseguimento do que o apóstolo Paulo fala, ele demonstra isso justamente para os gentios entenderem que não havia mérito neles. Os gentios não tinham méritos próprios diante de Deus para que o Senhor então fosse obrigado a enxertá-los na oliveira. Nós temos visto desde o início de Romanos que a justificação é pela fé somente. Nós temos visto que o apóstolo Paulo, de maneiras diferentes, com abordagens diferentes, ele tem enfatizado que nenhum homem, judeu ou gentil, pode ser justificado diante de Deus por méritos próprios ou pela observância perfeita da lei de Deus. Nós temos visto que, diante do Senhor, tanto os gentios como os judeus foram considerados culpados, indignos da misericórdia de Deus e então passíveis da condenação. Em Romanos capítulo 11, no finalzinho, antes do verso 33, ali do verso 25 e do verso 32, nós vimos então que os gentios não poderiam ter qualquer tipo de vantagem em relação aos judeus, e vimos que no verso 32, o apóstolo Paulo escreve que porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Tanto judeus como gentios foram considerados diante de Deus como pessoas, como homens desobedientes. Ele encerrou a todos na desobediência. Mas veja, ele não apenas encerrou todos na desobediência. O Senhor encerrou todos na desobediência para usar também de misericórdia para com todos. Tá? E foi já exposto aqui, não é universalismo, né? Mas todos aqueles que Deus chamou. E nós vimos então, no decorrer de todo o texto, essa maravilha que o apóstolo Paulo está trazendo sobre a doutrina da justificação pela fé somente, onde ele toca ali em Abraão, onde ele traz os feitos pecaminosos ali dos gentios também, e depois de trazer esse percurso, onde Deus, de maneira não plena, havia revelado, mas de forma progressiva, trazia sinais no Antigo Testamento, nós vemos então, depois da revelação em Cristo Jesus, onde os gentios agora também foram chamados. Irmãos, nós temos visto que os gentios, antes de serem chamados em Cristo Jesus, era um povo que, mesmo confessando a fé judaica, eles estavam em uma posição inferior aos judeus. Nós vimos que existia uma parte do Templo de Salomão, que era o pátio dos gentios, que dali para frente os gentios não poderiam passar sob pena de serem mortos por violar a regra ali do templo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo traz a justificação pela fé somente, onde esse povo que era considerado indigno, povo que não era povo de Deus, os pagãos que ofereciam sacrifícios, prestavam cultos a outros deuses, agora estavam sendo chamados por Deus, o apóstolo Paulo, então, no verso 33, depois de olhar isso tudo, ele fica magnificado. Ele glorifica a Deus, que foi a pregação do reverendo Ricardo. Então ele clama ao Senhor, e o reverendo trouxe aqui, que nós podemos imaginar o apóstolo Paulo ditando para que fosse escrito toda a epístola, já que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, e nós conseguimos aqui imaginar o apóstolo Paulo rendendo louvores a Deus, e é isso que ele faz, depois de chegar até aqui na epístola, ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo rende louvores a Deus, porque ele está diante da doutrina que todos os homens foram considerados culpados,
mas muitos homens em Cristo Jesus receberam misericórdia, e essa misericórdia pela fé, porque nenhum homem poderia alcançar misericórdia se não fosse pela fé em Cristo Jesus. Não havia mérito nenhum dos homens. E no capítulo 12, que nós vamos adentrar, a partir do verso 3, o irmão Vitor trouxe essa nova vida, porque diante de tudo que nós vimos até agora, diante de tudo que foi exposto, sobre a justificação pela fé, sobre as maravilhas do Senhor na salvação do seu povo, incluindo agora os gentios, e tudo mais que nós vimos até o capítulo 11, ele agora coloca uma questão mais prática diante de nós. Porque uma vez sabedores de tudo isso que foi colocado diante de nós, ou seja, das misericórdias de Deus, qual a nossa resposta para isso? A nossa resposta é que nós devemos nos apresentar a Deus como apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Que foi o sermão do irmão Vitor na semana passada, onde trouxe também que nós não devemos jamais, como cristãos, nos conformar com esse século, mas antes devemos nos transformar, renovando a nossa mente, para que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vamos adentrar então agora no verso 3, que vai trabalhar justamente como nós, diante dessa vida que foi colocada pelo irmão Vitor, uma vida que nosso corpo é apresentado como sacrifício a Deus, para louvor e adoração a Deus, que é o nosso culto racional, como isso vai ser desenvolvido dentro da igreja, no ambiente eclesiástico, que é o corpo de Cristo. Vamos ler então, irmãos, verso 3 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com a dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, irmãos, que o Senhor possa nos abençoar para que nós venhamos compreender e que o Espírito Santo venha aplicar em nossos corações as suas verdades para que nós possamos praticar. O apóstolo Paulo, então, já no verso 3, ele relembra aquilo que nós temos visto já desde o início da epístola, que é justamente a sua autoridade apostólica. Quando o apóstolo Paulo diz, porque pela graça que me foi dada, no verso 3, que graça é essa que foi dada ao apóstolo Paulo? Que graça que o apóstolo Paulo está se referindo? É a graça do seu ofício como apóstolo de Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo vai trazer adiante, aquilo que ele vai mostrar a nós em relação à questão do seu ofício, né? A questão da ordem, dos deveres que nós devemos seguir, como nós devemos desempenhar os dons que nós recebemos a Deus, ele está dizendo que isso não saiu da cabeça dele. O apóstolo Paulo está falando que pela graça que foi dada a ele, ou seja, por meio da graça que foi dada a ele. O apóstolo Paulo não está tirando da sua cabeça. Não é a percepção do apóstolo Paulo de como nós devemos exercer os nossos dons na igreja, mas é pela graça que foi dada a ele. O apóstolo Paulo é o apóstolo de Cristo. E quando ele afirma que é pela graça que foi dada a ele, ele está nos relembrando os destinatários da carta, os romanos, que essa graça não foi conquistada pela força do braço dele. O apóstolo Paulo ele não estudou muito para ser um apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo ele não fez um curso para ser um apóstolo de Cristo. Mas ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo quando ele estava a caminho de Damasco. Nós vemos ali que o Senhor Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo perseguidor da igreja e depois desse encontro, ele então agora foi preparado até começar o apostolado, sendo representante de Cristo. Então aquilo que o apóstolo Paulo trouxe até aqui e aquilo que ele vai continuar trazendo para nós devemos entender que é o próprio Deus falando. Não é a opinião do apóstolo Paulo.
não é a opinião de um humano, é alguém que foi revestido de autoridade, a autoridade de Cristo, para trazer, inspirado no Espírito Santo, a palavra de Deus para nós. Então, quando os romanos receberam essa carta, ele está relembrando, olha, nessa parte que eu estou falando dos dons espirituais, lembre-se, o que eu estou falando aqui é por causa da graça que me foi dada, porque eu sou um apóstolo de Cristo, e é da parte de Cristo que eu estou transmitindo essas verdades que devem ser observadas, e não de mim mesmo. Então, o apóstolo Paulo prossegue, depois de ele fazer uma espécie de prefácio, ele prossegue então, demonstrando para nós uma coisa que é muito comum a nós, os seres humanos, e é motivo de muito conflito nas nossas relações sociais. O apóstolo Paulo vai trabalhar uma ideia aqui que é a ideia do orgulho, a ideia da superestima. Quando nós, seres humanos, nós somos por natureza egoístas, narcisistas. Nós queremos sempre o nosso interesse em primeiro lugar, a nossa vontade em primeiro lugar. Isso, por natureza, nós somos assim, por causa do pecado que habita dentro de nós. E isso é perceptível para os pais que estão aqui presentes, já na tenra idade da criança. Os pais não ensinam seus filhos a mentirem, mas eles mentem. Os pais não ensinam seus filhos a serem orgulhosos, mas eles desde criança são curvados a si mesmos. Por que isso? Por causa do pecado. A ideia é que todos nós nascemos encurvados. Como Lutero falou, nós nascemos olhando para o nosso próprio umbigo. Cada um de nós nasceu olhando para o nosso umbigo. É perceptível no comportamento das crianças, como as crianças não têm uma percepção do que está acontecendo ao redor. Se os pais não instruírem os seus filhos pequenos, as crianças não exercerem esse papel de instrução, as crianças não vão entender o momento que está sendo inconveniente, o momento que está atrapalhando algum momento solene. Os pais precisam agir. Por quê? Porque a criança, como o ser humano que é, ela é encurvada em si mesma. É por isso que entra o processo de educação. A educação é justamente isso. Se nós formos etimologicamente na palavra educação, do latim, ex ducere, é justamente guiar a criança para fora de si mesma. Essa é a definição de educação. Quando os pais educam os seus filhos, quando os professores educam as crianças, a ideia é que o ensino seja um meio para que as crianças amadureçam, um processo de amadurecimento, um processo que elas passam a não olhar somente para o seu umbigo, mas passem a olhar também para o redor, para os seus pais, para a família que ela pertence, para a sociedade onde ela está incluída, para os amigos da escola e por aí vai. Nós já percebemos então que nós, desde a infância, somos por natureza egoístas, somos por naturezas narcisistas. E o grande problema hoje é que a nossa sociedade, ela se afastou dessa compreensão da queda. A nossa sociedade se afastou da compreensão do homem como um ser pecaminoso desde a concepção. E o que tem acontecido, irmãos? Tem acontecido que hoje, em vez de se pregar valores como humildade, valores como sacrifício ao próximo, valores como submissão, o que nós temos visto é, na verdade, uma pregação, tanto nas igrejas como no meio secular, que busca superestimar cada um de nós. É uma superestima, elevar a autoestima de cada um. Não é à toa que tem crescido cada vez mais na nossa geração o papel dos coaches. As pessoas querem ter o seu ego acariciado. As pessoas querem ouvir que elas são muito importantes. Elas querem ouvir que elas são protagonistas da sua própria história. E não é isso que as redes sociais proporcionam? Cada um de nós, nas nossas redes sociais, somos os protagonistas da nossa história. É um filme. Cada um busca chamar a atenção de formas diferentes, busca ter curtidas, busca ter comentários, porque cada um é um senhor da sua própria história. Há uma elevação da nossa autoestima, de tal modo que a nossa geração tem se afastado do próprio conceito de educação. Nem mesmo as escolas, que têm o seu papel primário de educar, têm educado as crianças. Nós temos visto ideologias nas escolas que buscam afastar a ideia de um professor como mestre, que é a educação na sua origem cristã,
onde entende aquela criança como um pecador que precisa de um mestre, que precisa de um guia, com maturidade e experiência para ajudá-la a ser guiada nesse processo de amadurecimento, onde esse mestre tem sido afastado e a criança tem sido colocada no centro. Agora, os professores, os pais não são mais aqueles mestres da moral, mas eles ficam como seres secundários, assistindo a criança se descobrir no seu percurso, na sua própria vida. O apóstolo Paulo, aquilo que ele vai trazer para nós aqui, é totalmente contrário àquilo que nós ouvimos lá fora. E mais triste ainda, porque tem sido difícil até mesmo ouvir a verdade dentro das igrejas. Como o apóstolo Paulo falou que haveria um tempo que muitos se teriam como comichões dos ouvidos ao ouvir a verdade. As pessoas não querem mais ouvir a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos, muitos nominais, não querem ouvir a verdade do Senhor Jesus Cristo. Não querem ouvir o negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. O que importa mesmo é cada um fazer aquilo que se faz bem. É cada um seguir um caminho que faz você mesmo feliz. Afinal de contas, a felicidade é o bem supremo que cada um de nós devemos buscar. Por mais que isso implique em tratar pessoas como objetos, como apenas prazeres, por mais que isso signifique arrancar pessoas da nossa família que estão atrapalhando o nosso crescimento profissional, por mais que isso signifique tratar o nosso cônjuge como um empecilho para o nosso crescimento, porque afinal de contas, o que eu quero e a minha felicidade, se é profissional ou se é de qualquer outra área, ela está em primeiro lugar, ela está em primeiro plano. E se os meus pais, se os meus filhos, se o meu marido, se a minha esposa, se qualquer pessoa que está ao meu lado não tem a utilidade de me fazer feliz, essas pessoas podem ser descartadas facilmente. E nós temos visto hoje as relações humanas como relações plásticas, como relações superficiais, onde cada um busca ser afagado pelo próximo. E o apóstolo Paulo, ele entra nesse verso e ele fala assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, verso 3, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, irmãos? Ele está trazendo aquilo que nós já temos visto, aquilo que nós conhecemos, que é empírico, que é aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, que é aquilo que nós devemos lutar todos os dias quando nós olhamos para nós mesmos no espelho. Nós temos a tendência a pensar sobre nós mesmos mais do que convém. Nós temos a tendência a passar o dia pensando sobre nós mesmos. Nós temos a tendência a não pensar sobre nós mesmos com moderação. Não é à toa que as pessoas se encontram sensíveis hoje. Você tem que ter cuidado com o que você fala, porque qualquer coisa é ofensiva. Porque as pessoas pensam tanto de si mesmas que elas se colocam em um pedestal e elas não aceitam ouvir aquilo que não está no seu código de ética, que não está no seu código de tratamento que as pessoas têm que ter em relação a ela. Afinal de contas, ela tem se superestimado. Ela tem elevado a sua autoestima em um patamar que não é equilibrado, em um patamar que não está segundo as Escrituras. E isso tem atingido todas as esferas das relações humanas. E isso tem atingido o casamento principalmente. Não é à toa que nós vemos diversos relatos, infelizmente, de amigos da igreja que têm se divorciado. Porque os cônjuges que deveriam entender uma vida de abnegação dentro do matrimônio, porque o matrimônio é o grande mistério que o apóstolo Paulo falou, porque é um mistério que representa a relação de Cristo e a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Ele se sacrificou pela igreja. O que Cristo continua fazendo pela igreja? Perdoando a igreja. Como nós temos sido encontrados diante de Deus muitas vezes como transgressores, como prostitutos, como pessoas que buscam a Deus somente quando convém, como cristãos que buscam os compromissos com Deus somente quando o calo aperta em algum lugar, quando uma doença de uma família surge.
Muitas vezes nós temos nos comportado assim, porque nós pensamos sobre nós mesmos mais do que convém. Muitas vezes nós somos guiados por um coração que é enganoso. Irmãos, não se deixe enganar pela aparência de piedade. Às vezes um irmão com aparência de mais piedoso pode ser aquele que mais sofre com o pecado do orgulho. Esse é um pecado que muitas vezes não é demonstrado facilmente. Mas o papel nosso, quando somos expostos à palavra de Deus, não é olhar para o próximo. É antes olhar para nós mesmos. Será que cada um de nós tem realmente vivido uma vida diante de Deus que busca pensar sobre si mesmo com moderação? Veja, o apóstolo Paulo não está falando que é pecado nós pensarmos sobre nós mesmos. Até porque o mandamento é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então há uma moderação, há um equilíbrio que nós devemos nos preocupar com nós mesmos. Mas isso deve ser com moderação. E o apóstolo Paulo fala que é com moderação e segundo a medida da fé. E aqui entra a questão da liberdade cristã. Um pregador não pode subir aqui e falar que o irmão pode ter somente 1 hora por dia de pensar sobre si mesmo. Ou se ele pensar 5 horas sobre si mesmo, ele está em pecado. Isso é segundo a proporção da fé. O Senhor sondará. O Espírito Santo irá nos guiar por meio da sua palavra como nós temos pensado. E também aquilo que nós temos pensado. O conteúdo dos nossos pensamentos. Se é um conteúdo que realmente busca servir a Deus, que busca ver como a gente pode servir ao nosso próximo, ou se é um conteúdo que busca apenas satisfazer os nossos caprichos pessoais. Tudo isso vai nos guiar para saber se nós estamos pensando segundo a medida da fé, com moderação sobre nós mesmos, ou se nós estamos realmente ultrapassando os limites estabelecidos pela palavra de Deus. E por que o apóstolo Paulo trouxe essa questão? Porque o apóstolo Paulo vai prosseguir falando dos dons que devem ser exercidos dentro da igreja de Cristo. Qual é a relação que nós fazemos? O apóstolo Paulo vai nos mostrar que cada um de nós recebeu dons que devem estar a serviço de Cristo. E não somente dons que devem estar a serviço de Cristo da porta para fora, mas também dentro da igreja, no ambiente eclesiástico. E quando o apóstolo Paulo, antes de entrar nos dons, ele traz essa introdução, o que o apóstolo Paulo está falando? Que, olha, caso você identifique algum dom, cuidado. Então pense sobre si mesmo além do que convém. Olhe, cuidado para que, na verdade, aquilo que você acha que é um dom, na verdade não é um dom. Aquilo que você acha que é um dom, na verdade você quer exercer um ofício que você não foi chamado para exercer. Mas um ofício que de repente vai te trazer prestígio. Vai te colocar numa posição onde você realmente pode estabelecer algum status social. E isso não deve ser o nosso propósito. Cada um não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé. E quando nós entramos nessa questão que envolve os dons espirituais no ambiente eclesiástico, nós podemos notar que não é isso que nós temos visto nas igrejas. Nós temos a oportunidade de conversar após EBD e pós-culto ali na frente, e cada um de nós traz relatos de vídeos, de depoimentos, de coisas que nós testemunhamos em outras igrejas, que mostram uma grande batalha por protagonismo na igreja de Cristo. As pessoas estão se digladiando. Recentemente, nós temos aí uma grande denominação que está entrando com processo judicial em busca de direitos autorais, pedindo 10 milhões, salvo engano, de reais por indenização pelo uso da marca, não vou falar o nome.
Demonstrou bem, né? O processo judicial demonstra a mente dessa chamada igreja, marca. A igreja de Cristo se tornou uma marca. Nós vemos igrejas grandes e igrejas pequenas, irmãos se digladiando em busca de protagonismo. Não é à toa que nós temos diversas igrejas hoje, né? Uma igreja, 2 líderes brigam, racha, sai e monta uma igreja. Tem um novo racha, sai e monta igreja. Se a gente for fazer um rastro, né? Até a origem, aquilo ali é fruto de racha, de racha, de racha, de racha. Muitas vezes 50 igrejas vêm de um ponto comum. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para que os nossos dons realmente sejam dons que estão a serviço de Cristo e não por nossa promoção pessoal. Que aquele que sobe para pregar seja o mesmo que limpa a igreja, seja o mesmo que limpa o banheiro da igreja, que seja o mesmo que sirva a porta, que seja o mesmo que sirva a cada irmão. E cada um de nós venhamos a buscar, pela graça de Deus, entender e compreender qual dom nós recebemos de Deus, porque todos nós temos um dom, irmãos. Não entenda dom aqui somente como aquele que é professor da EBD, como aquele que traz a palavra, como aquele que toca um instrumento. Todos nós temos a capacidade de estar servindo a igreja local de uma maneira. E essa capacidade foi Deus que te deu, foi Deus que nos deu. E o que nós temos feito com esse dom recebido da parte de Deus? Nós veremos a seguir. Será que nós temos servido a Deus ou nós temos nos escondido de Deus? Para não prestar um serviço a Ele, para descansar no momento que nós deveríamos estar servindo. Já que culto é isso, culto é serviço a Deus, é trabalhar por Deus, é trabalhar para Ele. E o apóstolo Paulo, então, depois de fazer essa introdução de que ele, como apóstolo de Cristo, pela graça que foi dada a ele, afirmando que cada um de nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, mas existe um nível de conveniência que é a moderação, pela proporção da fé. Ele vai agora entrar na temática da igreja como corpo. A igreja como corpo de Cristo. E ele entra justamente falando, porque assim como no só corpo, verso 4, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 4 e verso 5. A igreja, o apóstolo Paulo vai utilizar essa metáfora em outras partes, em outras epístolas também, assim como ele traz a igreja como uma edificação, trazendo aqui pela parte da construção civil, aqui ele vai trabalhar mais uma vez a igreja como um corpo. E quando nós pensamos em um corpo, que é a ideia, a imagem que o apóstolo Paulo está trabalhando, quando ele fala que nós somos, a igreja de Cristo é como um corpo, o apóstolo Paulo ele está instruindo, ele está ensinando, ele quer que a gente visualize um corpo. Ele quer que nós visualizemos um corpo humano. E quando nós olhamos para o corpo humano, quando nós olhamos para a anatomia do corpo humano, o que nós vemos? Nós vemos que existem diversos membros, existem diversos órgãos, e todos esses órgãos e esses membros exercem uma função que foi dada a Deus na criação. O coração tem a função de bombear o sangue para o nosso corpo. Os nossos olhos têm a função de enxergar, os nossos ouvidos de ouvir, a nossa boca de falar e de sentir o paladar, as nossas mãos de tocar, os nossos pés de tocar, de andar. Cada um dos nossos membros, o nosso estômago, os nossos órgãos tem a sua função original dada a Deus para ser exercida. E o apóstolo Paulo está falando que assim como o corpo tem diversos membros, diversos órgãos, e cada um tem a sua função, o corpo de Cristo é o mesmo. Porque apesar de diversos membros que somos nós, apesar de diversos membros, existe só um corpo, que é o corpo de Cristo. Nós podemos ampliar para a igreja invisível, que não só a nossa igreja local, mas todos os cristãos reunidos fazem parte de um corpo, que é o corpo de Cristo.
E cada um recebeu da parte de Deus uma função. O apóstolo Paulo está trazendo que, antes de pensar além do que convém sobre si mesmo, lembre-se que nós estamos tratando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Isso, irmãos, deve despertar em nós grande zelo, porque nós não estamos como membros sem cabeça. O Senhor Jesus Cristo é a autoridade suprema sobre nós e Ele tem exigido que nós desempenhamos as nossas funções com zelo. Tenham, irmãos, muito temor e tremor diante dessas verdades. Cada um de nós recebeu da parte de Deus uma função, um dom que nós devemos desempenhar segundo a graça que nós recebemos de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos, e aqui é uma das aplicações também, muitas vezes nós podemos ter uma postura de omissão, não querendo exercer aquilo que Deus nos deu para exercer, por diversos motivos, decepções, frustrações, muitas vezes preguiça mesmo. E outras vezes nós podemos invejar o dom que o irmão recebeu. E aí nós vamos além do que é pensar com moderação. Nós já estamos entrando no pecado da inveja, no pecado da cobiça. O olho não pode querer ser boca, a boca não pode querer ser olho. O que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui é que não existe uma hierarquia diante de Deus dos dons que foi distribuído por Deus, por graça. Todos nós, nas suas funções, devemos desempenhar com zelo aquilo que Deus nos deu, sem hierarquia. A única hierarquia estabelecida é entre o cabeça e o corpo. Cristo é o cabeça, está estabelecido acima de nós. Não entendo aqui hierarquia eclesiástica, né, irmãos? Hierarquia eclesiástica, nós temos os ministros e tudo mais. Mas estamos falando aqui na dignidade dos dons. A dignidade dos dons. Como muitos do ramo, às vezes, neopentecostais e pentecostais trazem ali uma hierarquia dos dons espirituais, né? Aquele dom que está acima do outro. Muitas vezes é motivo de soberba e de ego por ter um dom que não é o dom que o outro irmão tem, que ele deve buscar para estar no mesmo nível dele. Não é isso. Isso não deve estar presente na igreja de Cristo. Mas cada um de nós recebeu uma função. E o apóstolo Paulo vai exemplificar no verso 6 a 8 alguns desses dons. E veja, existe aqui uma certa divergência entre alguns exegetas. Alguns vão entender alguns ofícios próprios para aqueles que exercem mandatos na igreja. Existe uma posição que vai entender que todos os dons arrolados aqui são dons que estão relacionados ao ofício, ou seja, a ministros da palavra, a presbíteros e aos diáconos. Existe uma outra corrente que vai entender que esses dons vão além dos ministros. Pessoas que não têm ofício, que não foram eleitos pela igreja, podem ter esses dons e vão exercer na igreja esses dons, mesmo não tendo mandato. Certo? Então nós temos essas duas visões, essas duas interpretações que não afetam o propósito do texto, que é demonstrar que cada um de nós recebeu dons da parte de Deus e devemos exercer esse dom com zelo. Tá? E o apóstolo Paulo então vai prosseguir, lembrando que os dons que estão aqui são dons exemplificativos. Não significa que só tem esses dons para serem exercidos na igreja. O apóstolo Paulo está trazendo dons, ele trouxe um exemplo. Porque imagina se o apóstolo Paulo fosse escrever vários dons que podem ser exercidos em favor da igreja, como administrador, como a questão do tratamento, da gentileza, enfim, diversas outras coisas que nós vemos que um irmão tem mais aptidão do que o outro. Por mais que seja um dever de todos, existem algumas questões que nós vemos claramente que um irmão tem mais aptidão do que o outro, para exercer isso em favor da igreja, seja por causa de uma timidez, questões da personalidade e tudo mais. E o apóstolo Paulo inicia então: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, não há mérito em nenhum de nós pelos dons que nós recebemos. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios. Deus não é devedor de nenhum de nós, antes nós somos devedores dele,
Porque o que é que nós recebemos que não foi da parte de Deus? Ou o que nós podemos pedir a Deus para ser restituído? Se que tudo que nós temos, a vida e os nossos dons, foi dado de forma graciosa por Deus. Então o apóstolo Paulo está trazendo, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, ele vai agora entrar nos dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E aqui entra uma discussão sobre o que seria profecia aqui. Será que profecia aqui, o dom de profecia, é o que nós vemos em muitas igrejas, dos chamados profetas de Deus? Ou será que as profecias proferidas são essas profetadas que são dadas por aí? Como nós podemos interpretar profecia nesse texto aqui? Irmãos, quando nós vemos os profetas do Antigo Testamento, às vezes a gente tem uma tendência a achar que o papel principal dos profetas do Antigo Testamento era predizer aquilo que ocorreria no futuro. Mas quando nós vamos para os profetas e vemos aquilo que os profetas escreveram, muito mais do que predizer aquilo que iria acontecer no futuro, eles tinham um papel de trazer instrução para o povo de Deus. Os profetas eram portadores do oráculo de Deus. Os profetas eram capacitados, inspirados especialmente pelo Espírito Santo para trazer palavras de Deus para o povo de Deus. Além de predizer o futuro, eles traziam a palavra de Deus para chamar o povo ao juízo, ao arrependimento, anunciar o juízo que haveria de vir caso o povo não se arrependesse, e muitas vezes também trazer palavras de conforto, palavras de misericórdia da parte de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o que nós vemos? Qual ofício é equivalente a essa autoridade que os profetas tinham no Antigo Testamento? São os apóstolos de Cristo. Os apóstolos receberam uma inspiração, uma capacitação especial da parte de Deus, onde eles, além de serem portadores do oráculo de Deus, de instruir, de escrever as Escrituras, porque eram inspirados por Deus, os apóstolos escreveram as Escrituras, ou ratificaram Escrituras daqueles que estavam como o Lucas, por exemplo, como Tiago, que estavam ali perifericamente, debaixo da autoridade apostólica, tendo os seus escritos ratificados pelos apóstolos, confirmando que ela era a palavra de Deus. Nós temos então que os profetas do Novo Testamento não são como os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, entre aspas, seriam os apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que escreveu o Apocalipse? Quem predisse Apocalipse? As coisas que haverão de acontecer e muitas que já foram cumpridas. Não foi um apóstolo de Cristo? Como os profetas do Antigo Testamento faziam. E o que seria então profecia aqui? A profecia aqui, veja que está em minúsculo aqui, a profecia aqui, irmãos, é justamente transmitir a palavra de Deus. É justamente trazer a palavra de Deus ao povo, explicando a palavra de Deus para que o povo compreenda e sirva ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a profecia que o apóstolo Paulo está falando, o dom de profecia, não profeta, o dom de profecia aqui são os pastores, são os ministros da palavra. Toda vez que o pastor expõe a palavra com a autoridade que ele recebeu da parte de Cristo, por meio da eleição que ocorre na igreja, onde a vontade de Deus é demonstrada e revelada por meio da eleição, nós temos então que essa autoridade são profecias. São palavras que saem da palavra de Deus, que é a fonte de autoridade, e são instruídas, são transmitidas de maneira que o povo compreenda e possa praticar essas palavras. Na nossa igreja nós temos uma peculiaridade, porque alguns irmãos que pregam, como eu, não são pastores, mas estamos debaixo da autoridade de um pastor. Então tudo aquilo que é pregado deve ser pregado fielmente, só é autoridade porque está na palavra de Deus, e os irmãos estão debaixo da autoridade do reverendo,
Ricardo e do conselho da nossa igreja, os presbíteros também. Então veja, não há, temos que ter cuidado, não é qualquer um que sobe para pregar a palavra de Deus. Somente aqueles que estão autorizados a fazer isso, mas principalmente com ênfase aos pastores, aos ministros da palavra. É por isso que a nossa oração é que a nossa congregação cresça e na medida que ela cresça nós possamos ter um pastor fixo. Pode ser o irmão Vitor, que é o nosso seminarista hoje, pode ser outro ministro da palavra. Mas nós oramos por isso, para que nós venhamos a ter um ministro da palavra. Então, profecia, irmãos, não é profeta, tá? São os pastores. Temos profeta no Novo Testamento? Temos. Mas não são profetas como no Antigo Testamento. São profetas que estavam ali trazendo geralmente predizendo algumas questões que iriam acontecer próximo naquele período ali da igreja primitiva, da primeira igreja, e também trazendo muitas vezes palavras de conforto e consolo mediante a perseguição, tá? O Augusto Nicodemos, no livro dele, Apóstolo, ele trabalha muito bem essa questão do profeta do Antigo Testamento, do profeta do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento é equivalente ao apóstolo de Cristo no Novo Testamento. E os profetas do Novo Testamento estão submetidos e submissos à autoridade apostólica. Tá? Por isso nós não temos profetas do Novo Testamento escrevendo a palavra de Deus. Certo? Eles traziam palavras de conforto e prediziam questões pontuais. Tá? Então, no Novo Testamento, os irmãos abrirem, vão ser citados alguns profetas ali. Tá? Mas não são como profetas no Antigo Testamento e muito menos aquilo que nós vemos hoje por aí, que são chamados de profetas. Tá? Hoje, tem profetas? Não tem profetas. Os profetas que existiram no Novo Testamento, se encerrou esse dom, se encerrou com os apóstolos. Tá? Era um dom que era anexo ao apostolado. Acabou a era apostólica, os 12 apóstolos e Paulo passaram, acabaram os dons, acabaram os seus profetas do Novo Testamento. Tá bom? Então não existe. O que nós vemos por aí não são profetas e nem apóstolos de Cristo. Né? Passou a moda dos profetas, agora nós estamos na moda dos apóstolos. Né? Hoje que nós temos não é mais profeta, agora está acima do profeta, é o apóstolo. Então não temos isso. Apóstolos e profetas do Novo Testamento se encerraram com os apóstolos de Cristo. Eles morreram, esse dom se encerrou. Tá? E os dons que nós estamos vendo aqui não são esses dons. Então, o pastor, o ministro da palavra, ele sobe e ele entrega profecias quando ele prega a palavra de Deus, fielmente. Tá? Por quê? Porque a palavra de Deus é o oráculo de Deus. Certo? E ela deve ser transmitida ao povo. Quando nós prosseguimos, o apóstolo Paulo vai falar que essa profecia deve ser segundo a proporção da fé, segundo a palavra de Deus, tá? Não é da cabeça de quem está transmitindo, mas deve ser segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e aqui alguns de uma corrente vão entender que ministério aqui são os pastores, os ministros da palavra, e outros aqui vão entender ministério como serviço, já que a palavra ministério, a sua origem significa serviço. Então, aquele que foi chamado ao serviço, se dedique ao serviço. Aquele que está trabalhando, que tem um ônus dentro da igreja de Cristo, que se dedique a isso. Se a interpretação for ministro da palavra, se dedique como ministro da palavra a pregar o evangelho de Cristo fielmente e estar diante de Deus com as mãos limpas por ter transmitido ao povo aquilo que deveria ser transmitido. Prosseguindo, o que exorta, faça-o com dedicação. Novamente, alguns vão entender que somente os presbíteros, somente os oficiais da igreja, aqui se aplicaria esse exemplo. Mas nós podemos também, seguindo uma outra corrente, ampliar. Então, se nós somos chamados em determinado momento a exortar o nosso irmão, que nós venhamos a fazer com dedicação. Que a exortação não venha a ser feita de qualquer maneira, muitas vezes buscando o nosso próprio interesse, mas que seja com dedicação, que seja com labor, suando, se esforçando para que o seu irmão seja levado ao arrependimento. Certo? Então, quando nós exortamos um irmão que está em prática de pecado, nós devemos nos dedicar a isso. E às vezes o que acontece com muita frequência é que nós não queremos nos dedicar. É cansativo exortar uma pessoa, porque essa pessoa muitas vezes não vai querer ser exortada. A primeira fase da disciplina é sempre uma das piores fases, que é realmente trazer o pecado à vista do pecador. E a primeira reação do pecador não é aceitar bem a exortação. É, na verdade, ter o seu ego ferido
e muitas vezes responder com palavras duras. E aí muitas vezes nós, ao exortarmos, paramos por aí, porque nós não queremos ter conflitos ou não queremos nos cansar. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos dedicar na exortação. Se dedique a isso. Aquele que exorta, faça com dedicação. Prosseguindo, o que contribui que faça com liberalidade? Alguns vão entender que aqui contribui está ligado ao serviço de distribuição dos bens da igreja. Quem faz isso? Os diáconos. Os diáconos são responsáveis de ajudar o mantimento na igreja e de ajudar na distribuição da mesa, que nós vimos lá em Atos. O que é isso? O irmão está necessitado. Quem tem um papel de buscar, descobrir isso, de investigar isso? Os diáconos. Os diáconos vão buscar os motivos disso e buscar o auxílio, socorrer as pessoas necessitadas, segundo a palavra de Deus. Então, aquele que contribui, faça com liberalidade, com simplicidade. Outros vão entender que aqui a contribuição é contribuir financeiramente. Veja, não perde o propósito. Deus é glorificado de qualquer maneira. Seja o diácono exercendo o seu ofício de maneira generosa, seja o irmão que tem o chamado de Deus, uma capacitação financeira, porque nós entendemos que quem dá os nossos bens é o Senhor, quem abre a mão e abençoa é o Senhor, e é o Senhor que fez o pobre, e é o mesmo Deus que fez o rico. E aquele que é rico ou que tem capacidade, uma pessoa que é generosa, ela deve fazer isso com liberalidade, com generosidade. Irmãos, é nítido isso. Veja, isso não se aplica somente às pessoas com grande posse. Nós vemos, às vezes, irmãos e irmãs que não têm uma capacidade financeira tão elevada, mas nós vemos como essas pessoas são generosas na contribuição na igreja local. Nós vemos como alguns irmãos estão ali prestes a tirar da sua casa para dar para o próximo. Nós vemos, então, que nós devemos contribuir com liberalidade. Aquele que foi chamado a contribuir, que faça com generosidade. Não faça com avareza. Não faça com tristeza. Não faça lamentando, porque, nossa, tem que ajudar. Fazer o quê? É obrigação, mas faça com generosidade. Realmente buscando ajudar o próximo da melhor maneira possível. O que preside com diligência. O que preside, o que exerce a presidência nas reuniões, aquele que exerce liderança, às vezes, no grupo de louvor, no grupo de música, nas diretorias que existem nas igrejas. Se você está exercendo um papel de presidir, além do ministro, que faça isso com diligência, com cuidado, sabendo que você está presidindo algo que envolve o reino de Deus. Então, cuidado, não seja remisso, não seja preguiçoso, não seja negligente, ao contrário, seja diligente. Nós vimos isso, temos visto isso no segundo mandamento, onde nós somos chamados a cultuar a Deus de maneira diligente. E o capítulo 21, alguma seção da Confissão de Fé, vai tratar que o culto a Deus, nós como somos convocados ao culto solene, nós devemos nos portar diligentemente, com zelo, porque nós estamos cultuando ao Deus vivo e verdadeiro. Aquele que preside, faça com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Quem exerce misericórdia, novamente, está exercendo misericórdia para com o seu irmão, faça isso com alegria. O que seria exercer misericórdia para o nosso próximo? Um exemplo, às vezes um irmão fez alguma coisa contra nós, ou proferiu uma palavra, ou teve um tipo de comportamento que não foi conveniente, e muitas vezes nós somos chamados a exercer misericórdia. E a questão é que às vezes essa misericórdia que nós exercemos não é com alegria. Às vezes a misericórdia que nós exercemos é com muita ira no coração. É quase falando, mas se segurando para a coisa não ficar pior.
mas longe de exercer misericórdia com alegria. A misericórdia aqui pode ser aplicada em várias situações. Aqui eu trouxe um exemplo que envolve o perdão, que envolve a compaixão para com o nosso próximo, os erros deles. Mas às vezes quando nós socorremos o nosso irmão que está numa situação que depende do nosso socorro, nós vamos exercer misericórdia, que seja com alegria. A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo novamente é que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós estamos socorrendo o nosso irmão, nós estamos socorrendo um membro do corpo de Cristo. E não é condizente nós fazemos isso sem alegria. Porque aquele que exerce o dom dentro do corpo de Cristo é o mesmo que vai receber o dom do irmão ao próximo. Então, aquele que às vezes exerce misericórdia vai ser o mesmo que vai ter recebido a misericórdia do irmão. Aquele que às vezes é generoso é aquele também que dentro da igreja vai experimentar a generosidade de outro irmão. Então, dentro da igreja de Cristo, os membros doam e recebem a doação. Como Cristo falou, dar é melhor que receber. Mas nós vamos receber. Nós temos recebido dentro da igreja de Cristo. Nós temos recebido os dons que foram distribuídos pela graça de Deus a cada um de nós. E às vezes nós estamos servindo sem nem saber que nós temos o dom para isso. Às vezes recebemos palavras de conforto de um irmão, que de repente a compreensão desse irmão é que ele não tem nenhum dom para servir a igreja, já que ele não tem dom para fazer parte do grupo de música, já que ele talvez não tenha dom para dar aula de EBD. Cada um de nós, irmãos, temos um dom. Que nós possamos fazer essa análise. E quando nós pensamos nos dons, caminhando para o final, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 14, parábola conhecida por todos nós, parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2, ou seja, dobrou. Mas o que recebera apenas 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas,
ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, com o propósito de trazer essa parábola para a pregação de hoje, o grande alerta que fica para nós, que recebemos dons da parte de Deus, talentos da parte de Deus, é como nós vamos ser encontrados pelo Senhor no grande dia do juízo. Muitos de nós têm enterrado os talentos e os dons que recebeu da parte de Deus. Muitos de nós, por causa de decepções que nós tivemos, frustrações que nós tivemos, esquecemos de quem recebemos os dons, esquecemos a quem os dons devem ser direcionados de forma primária. Nós temos fugido de servir a Cristo. E nós somos bons de inventar muitas desculpas para isso. Cansaço, falta de tempo, decepção. Mas o Senhor tem falado que os dons que foi entregue por Ele devem ser usados para o reino dele. Os dons que nós recebemos da parte de Deus devem ser multiplicados por nós. O que tem 5 fez 10. O que tinha 2 fez 4. E o que tinha apenas 1 enterrou, foi tirado e deu para o que tinha 10. Que o nosso coração diante da palavra de Deus, que o nosso coração diante das verdades que nós ouvimos, onde nós não devemos pensar sobre nós além do que é conveniente, segundo a fé, e que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, e que o apóstolo Paulo, trazendo essa imagem do corpo, tem mostrado que há uma sinergia no corpo, onde cada um desempenha as suas funções para o bom e a saúde do próprio corpo, onde quando um membro deixa de desempenhar a sua função, todo o corpo irá sentir. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos hoje é: como eu tenho sido um membro do corpo de Cristo? Eu tenho sido um membro diligente? Eu tenho sido um membro que realmente busco servir a Cristo com o dom que Ele me deu? E repito aqui novamente, não é apenas ensinar, não é apenas estar tocando algum instrumento, cantando, são diversos dons, diversas habilidades que o Senhor distribuiu para nós dentro da sua igreja. Às vezes nós temos entrado num comodismo, de apenas sentar, ouvir, levantar e ir embora. Isso é bom para o nosso corpo, para aquilo que nós queremos. É mais fácil, evita conflito com outras pessoas, evita novas decepções, evita mudar, às vezes, a rotina do trabalho, a rotina do lar, porque, afinal de contas, assumindo um compromisso, é mais uma rotina que eu tenho que estabelecer. Então, é muito mais fácil, domingo a domingo, sentar, usufruir do dom que outros receberam e estão servindo e ir embora. Sem estar disponível para servir a Cristo. Ampliando a devocional do irmão Vitor, o irmão Vitor trouxe a questão do amor, porque se nós não podemos dizer que amamos a Deus, se nós não amamos a quem vemos, apóstolo João. Se formos estender isso, nós não podemos dizer que servimos a Cristo se nós não servimos o próximo, que nós vemos. Porque amar a Deus redunda em amar o próximo. Servir Cristo por meio do seu corpo redunda em servir o próximo. E como nós temos servido a Cristo na igreja local? Que nós possamos refletir, irmãos, fazer uma autoanálise, orar a Deus,
pedir ao Espírito Santo que traga verdades ao nosso coração, porque como bom reformado que nós somos, reformados originais, não os reformados que temos hoje em dia, onde a experiência da fé é nula, só existe a cognição, mas a reforma protestante, onde os reformadores viviam com vigor a palavra de Deus e reformaram e transtornaram a sua geração. Quando nós pensamos nisso, nós vemos homens que trabalharam muito, nós vemos homens que enfrentaram peste negra, nós vemos homens que perderam 5 filhos, que perderam 6 filhos, mas que iam todo domingo pregar. Quando nós vamos estudar a história de Calvino, por exemplo, um dos reformadores, Calvino teve um momento da sua vida que ele pregava na igreja todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a igreja de Genebra se reunia para falar da palavra de Deus, porque eles entendiam que se nós não tivéssemos exposto a palavra de Deus, servindo a Deus constantemente, como poderia nós transtornar a nossa geração? Se nós estamos mais expostos ao mundo do que a Deus. Nós falamos, nós repetimos, mas nós, como pecadores, nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós dizemos amém, 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 tríplice amém, no final do culto, né? O tríplice amém, nós estamos confirmando com tudo que foi feito no culto a Deus, com aquilo que nós recebemos, que nós doamos, cantando, orando. E na segunda-feira, nós voltamos à mesma prática. Na primeira reunião que nós temos fora do domingo, nós negligenciamos. Como nós serviremos a Cristo se nós servimos mais ao nosso trabalho, nós servimos mais aos ímpios, por meio de várias programações que nós estamos inseridos, seja atividade esportiva, seja universidade, onde nós estamos servindo alguém, mas nós não servimos a igreja de Cristo, nós não servimos ao nosso irmão. Como nós podemos servir a Cristo, ou como nós podemos dizer no contexto imediato, que nós não estamos nos conformando com esse século, mas nós estamos, na verdade, buscando uma transformação pela renovação da nossa mente, se aquilo que nós aprendemos não traz nada prático para nós. Nada. Nós ouvimos, nós dizemos amém, e na segunda até sábado é a mesma coisa. E domingo nós estamos de novo, somos exortados, ouvimos, e na próxima semana nós fazemos a mesma coisa. E vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, e nós vamos ficando crentes de 20 anos, crentes de 30 anos, crentes de 40 anos, que não aprendeu, durante 50 anos, sendo exortado na palavra de Deus, o que é servir a Deus com zelo. Nós estamos vendo no segundo e no primeiro mandamento, no decálogo, aqueles que estão conseguindo honrar a EBD, nós estamos vendo que nós devemos ter somente um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Jeová, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, triuno Deus. E nós temos visto que esse Deus, ele quer ser adorado de uma maneira. E nós não podemos adorar a Deus da maneira que nós queremos adorar. Se nós entendemos quem é Deus, se nós entendemos que nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta daquilo que nós temos feito, como os servos foram chamados a prestar, a pergunta que fica, por que nós continuamos sendo negligentes com as coisas que Deus nos deu? Por que nós continuamos empurrando com a barriga as coisas que Deus nos deu? Por que nós não fazemos com zelo, irmãos? Porque nós que temos que preparar a palavra muitas vezes não nos esmeramos mais durante a semana? Porque aqueles que estão responsáveis por limpar a igreja dentro do calendário não se programam para fazer isso com zelo? Porque aqueles que estão responsáveis em cantar, em tocar, muitas vezes, não fazem com zelo? A exortação é para todos nós. Porque todos nós estamos no nível muito abaixo daquilo que Deus tem chamado nós a ser e a fazer por Ele. Nós esquecemos que Cristo morreu por nós. Nós vamos para o Evangelho como Cristo viveu. O que Ele sofreu por nós? Será que ficar 2 horas com um irmão dentro de um conforto, numa casa, falando da palavra de Deus, é um sacrifício para nós?
Será que limpar a igreja uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, né? Pela escala que está sendo feita, cada dupla, trio, limpa a igreja, limpa uma é quase 2 meses sem voltar para limpar. E nós fazemos com pesar, toda semana tem que limpar a igreja, aqueles que limpam, que se comprometem a isso. Que nós venhamos entender, irmãos, que nós fazemos, que o Cristo falou, né? Serve inútil. Não é isso que nós devemos. Aquele que sobe para pregar, aquele que ensina, aquele que toca, aquele que limpa a igreja, todos servos